E Shabbat Shalom para todos os amados irmãos e irmãs que estão nessa manhã maravilhosa aqui conosco, nesse maravilhoso dia de Shabbat. Queridos, nesta manhã nós vamos estar estudando não a porção semanal. A porção semanal já encerrou, no sábado passado, já foi, domingo passado foi ano novo para Israel. Nós vamos estudar sobre este tema que os irmãos estão vendo aí na tela. Para você, o que é liberdade? E ela existe, né? A liberdade existe. O que é ser livre? E a liberdade realmente existe? Todos nós queremos liberdade. Se eu fosse pedir para os irmãos levantarem a mão, e aqueles que querem liberdade, eu tenho certeza que todos levantariam a mão, né? Todos querem a liberdade, querem ser livres, mas a liberdade realmente existe? Nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos e vamos entender, à luz das Escrituras, o que é ser livre, o que é desfrutar da liberdade. Porque no conceito mundano, no conceito da grande maioria das pessoas, ser livre é fazer tudo aquilo que a pessoa quer fazer. E quando nós voltamos para as Escrituras, para a palavra soberana e eterna que existe hoje e existirá no Olam Rabá, no mundo vindouro, é totalmente diferente. A liberdade que as pessoas querem, na realidade, não é liberdade aos olhos do Eterno, à luz das Escrituras. Se nós formos olhar à luz das Escrituras, vamos ver que a liberdade realmente ela não existe. Não existe. Se a pessoa se submete à vontade do Eterno, ele abre mão da liberdade. Porque se eu me proponho a obedecer a alguém, se eu tenho Yeshua como meu Senhor e o Eterno como meu Pai, eu já perdi a liberdade. Mas se eu rejeito Yeshua como meu Rabi, e se eu não me submeto à vontade do Eterno, não tenho o Eterno como meu Senhor, como meu Pai, eu também me submeto à vontade do maligno e também perdo a minha liberdade. E não existe um meio termo, um lugar entre a liberdade e a escravidão na qual eu possa ficar para ser livre. Então, a liberdade ela não existe. Ou somos servos de Yeshua e somos filhos do Eterno, ou somos servos do mal, escravos da maldade, mas não há liberdade. Ser livre à luz das Escrituras é fazer aquilo que agrada ao Eterno. Que liberdade é aquilo que não lhe causa prejuízo na sua alma, no seu corpo, nem no seu porvir, no seu futuro. E essa é de maneira que, se você for analisar profundamente, a liberdade não existe. Nós vamos estar vendo à luz das Escrituras, porque todos os nossos ensinamentos têm que ser baseados nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos estar aqui criando ou ensinando aquilo que nós não temos provas nas Escrituras. Yeshua é o grande libertador, sim ou não? Ele é semelhante a Moisés. Moisés fala a respeito dele, mas qual liberdade que ele veio trazer para nós? Uma liberdade que no fundo, nos faz servos da justiça.
Só que essa servidão não é aquela servidão que você é obrigado. Essa é diferente da servidão do mundo, que além não é também obrigado, porque a pessoa se torna servo das coisas ruins, não é obrigado. A partir do momento que a pessoa tem o conhecimento da palavra, das boas novas, da Bessorá, das boas novas, ela não é mais obrigada a viver no pecado. Que antes do Evangelho, antes da obra de Yeshua, e antes do Evangelho, a pessoa era obrigada, porque onde existe obrigação, não existe escolha. Se você é obrigado, logo é lhe negado o direito de escolha. Você não tem escolha, você é obrigado a seguir aquele caminho, viver aquela vida. Mas quando veio as boas novas pela obra de Yeshua, abriu-se outro caminho, que ele o mesmo diz lá em Yohanan, no capítulo 10, e verso 9, se não me foge da memória. E ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, alimento. Em Yohanan ainda, no capítulo 14, verso 6, Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, após a sua obra, a sua missão, a sua ressurreição, foi colocado diante de todos os pecadores um outro caminho, uma opção, uma nova opção, que já tira a obrigação da pessoa continuar na vida de pecado, porque agora existe um escape, uma fuga, uma porta de salvação para todos os pecadores. Mas a pessoa não foge para a liberdade, ele deixa de ser escravo do mal para servir ao bem. Todavia, já que existe escolha, não é mais obrigado, não é uma obrigação. Eu não estou aqui hoje obrigado, eu estou aqui voluntariamente. Eu escolhi, você escolheu estar aqui nesta manhã, você escolheu carregar sobre si o nome de Yeshua, aleluia, o nome do Eterno, e tê-lo como Eterno como Pai, e Yeshua como Senhor e Salvador da sua vida. Você escolheu, e como você escolheu, pesa sobre você, sobre mim, sobre nós, a obrigação de honrarmos esse nome, por onde quer que andemos, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, ao comprar, ao vender, aleluia, ao ajudar alguém e a sermos ajudados, vamos sempre honrar o nome bendito daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Vamos sempre honrar o nome daquele que nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, para o reino de Yeshua. A missão de Yeshua foi libertar, mas quando eu me torno livre do pecado, eu me torno servo da santidade. Então, de maneira que não há liberdade, mas o jugo, o qual agora pesa sobre mim, ou está sobre mim, em outras palavras, ele é suave e é leve. E em vez de causar tormento para a minha alma, com esse jugo, eu encontrarei descanso para a minha alma. Você encontrará descanso para a tua alma. Pois este jugo nos priva de praticarmos o mal, não que é algo automático, porque a vida que eu vivo hoje servindo a Yeshua, escravo da justiça, servo da santidade,
não me causa dor e nem sofrimento, porque é um jugo que eu aceitei. Yeshua, no capítulo 11 de Matetiarro, a partir do verso 28 em diante, ele fala: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É um convite, não é uma obrigação, não é uma ditadura, mas um convite que Yeshua está fazendo para aqueles que estão sentindo-se oprimidos e sufocados, porque isso é que o pecado causa, todo tipo de males, tanto na nossa vida pessoal, como na vida conjugal, na vida familiar, na vida social, em todos os sentidos, a transgressão da Torá, porque pecado, amado, nada mais é do que a transgressão dos mandamentos. Esse é o pecado. E Yeshua veio para nos libertar da transgressão dos mandamentos, do pecado, mas em vez de impor, de ser contra a vontade do ser humano, ele faz um convite e ainda deixa claro que ele é manso e humilde de coração. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Em Isaías, Eshaiarro, no capítulo de número 43, e no verso de número 6 e 7, o Eterno diz assim: o Espírito do Senhor Elohim está sobre mim. Essa é uma profecia a respeito de Yeshua, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A mensagem de Yeshua, a obra de Yeshua como um todo, nos proporciona, por meio da fé, a libertação, a liberdade. Quando nós cremos na mensagem, cremos na obra de Yeshua, cremos que ele é o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo, e cremos que ele relevou sobre ele os nossos pecados, e nos arrependemos da nossa vida de outrora, da nossa vida de maldade, nós recebemos a libertação, o direito, a liberdade, porque agora está diante de nós o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho da Shalom, o caminho que nos leva ao Olam Rabá, a ressurreição de entre os mortos, para reinarmos com Yeshua, o nosso Rabi e nosso Meler, o nosso Rei. Estamos livres, e uma vez livre da condenação por causa da transgressão da Torá, dos mandamentos, por meio de escolha própria, a partir de então, voluntariamente, vou esforçando-me para preservar-me livre das algemas e das prisões do pecado. Liberdade, me tornei livre do pecado, porque o pecado não tem mais poder sobre mim. Quando o pecado perde poder e deixa de ser o meu Senhor, é porque a santidade passou a ser a senhora, vamos usar esse termo, da minha vida. Quando o mal deixa de reinar sobre mim, de ser o meu Senhor, o meu mestre, é porque eu instituí o bem como meu mestre, meu rei e meu Senhor. O mal, aleluia, simboliza Satã. Ele é a origem
do mal. Nele, como Yeshua constitui toda a divindade, na pessoa de Ra-Satã está toda a maldade. E o próprio Yeshua diz que ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Yeshua é a verdade. Ele mesmo diz, claro que nós sabemos que ele está representando o Pai. E ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ele é o agente da vida, da verdade, e ele é o caminho. Ele ensina-nos o caminho a ser seguido para alcançarmos as promessas feitas pelo Eterno. Então, uma vez liberto pelo arrependimento dos meus pecados e crendo na obra redentora de Yeshua, eu me livro da servidão do pecado e me torno servo da santidade, servo da justiça, servo do bem, discípulo de Yeshua e filho de Elohim. Aleluia! E se eu quiser, depende de mim. Se eu e você quisermos, vamos gozar a vida inteira da liberdade. Louvado seja o nome do Eterno. Em primeiro lugar, amado, deixa eu fazer uma correção. É Isaías 61, verso 1. Esse texto que nós lemos. Agora nós vamos ler Isaías 46, e o verso 6 e 7, que diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto aos povos e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jaziam em trevas. Essa profecia também é falando a respeito de Yeshua. Essa é a obra que ele está fazendo até os dias de hoje. Enquanto ele não voltar, esta obra estará sendo feita. O Eterno ungiu para fazer essa obra maravilhosa, e ele chamou em justiça, e ele o guardou até que ele realizasse a obra que foi realizada. E por ele haveria o pacto ao povo e para a luz das nações. É essa obra de Yeshua, para abrir os olhos dos cegos, a fim de que as pessoas reconhecessem o seu estado de pecaminosidade. A vida como eterno, amados, é simplesmente uma relação de confiança, de obediência. Nós não somos tratados como escravos, porque o escravo, ele perde toda a sua liberdade. Eu estou em Yeshua, sou servo, sou discípulo, sou filho do Eterno, eu tenho liberdade? Claro, eu tenho. Qual é a minha liberdade? A liberdade que eu tenho, se eu quiser deixar o Eterno e servir a maldade, essa é a liberdade, mas eu, na realidade, não vou ser livre. Eu posso muito bem deixar de seguir o Eterno e servir qualquer outra coisa, mas quando eu deixo o Eterno para servir qualquer outra coisa, eu já deixo de ser livre também. E se eu deixo o pecado para servir o Eterno, também eu deixo de ser livre. Então a liberdade que os homens querem, ela não existe. É uma fantasia, uma história de carunchinha, um mito, para que o homem, o ser humano, viva no engano. Ser livre para o Eterno, segundo as Escrituras, é ser livre da Etserhará, da inclinação para o mal, do poder de transgredir os mandamentos. Isso é ser livre. Oh, aleluia! Yeshua veio para abrir os cárceres, as prisões, e para trazer luz aos cegos e libertar os que estavam nas trevas. Treva nas Escrituras não significa a escuridão noturna, a falta de luz elétrica, não, mas
a escuridão de uma vida pecaminosa. Trevas nas Escrituras é a transgressão dos mandamentos, é viver em uma vida contrária à vontade do Eterno, separado da vontade do Eterno, separado do Eterno. Yeshua veio para resgatar e para nos dar a liberdade por meio da sua obra redentora. Louvado seja o nome dele para sempre. João, no capítulo número 8, e a partir do verso 32, e conhecereis a Emet, e a Emet vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso foi os judeus que responderam para Yeshua. Respondeu-lhes Yeshua: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, Yeshua está dizendo que aquele que comete pecado, que pratica o pecado, ele se torna servo do pecado. E aquele que pratica a justiça, pratica a santidade, ele vai ser livre? Não, vai ser servo da santidade, servo da justiça, servo da verdade. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Ora, verso 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do que, amados? Livre das coisas profanas, livre do orgulho, da maledicência, da arrogância, da ignorância, da soberba, da inveja, livre do roubo, do homicídio, do adultério, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria. Resumindo, livre da transgressão dos mandamentos do Eterno. Moshe libertou o povo, que é o Eterno, por meio de Moisés, liberta o povo da escravidão do Egito. Por meio da obra de Yeshua, o Eterno, por meio da obra de Yeshua, por meio de Yeshua, torna o homem e a mulher livre da escravidão do pecado, da maldade, da transgressão da Torá, livre, aleluia, do lago de fogo, da segunda morte, da morte eterna. Torna essa mulher, esse homem, pronto para herdarem o reino de Elohim, que se manifestará por meio da segunda vinda de Yeshua, nosso Rabi amado. Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Essa é a liberdade. Somos transferidos de um reino para outro reino, do império da morte para o império da vida, mas não deixamos de ser servos. Mas a servidão que me levava à morte, pela obra de Yeshua, pelo arrependimento dos meus pecados, por receber Yeshua como Salvador e por receber o Eterno como Pai, eu sou transferido do império da morte e do sofrimento para o império da vida, da alegria e da plenitude, de Shalom. Louvado seja o nome do Eterno. Mas não deixo de ser servo. Nasci no pecado, sem direito de escolha, mas vindo à plenitude dos tempos, se manifestou o Salvador Yeshua, que abriu a porta, que nos deu o direito de escolha. Romanos, capítulo número 6, verso 12 ao 16, diz assim, preste atenção, não cochile, não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais. Reinar é dominar, é ter controle. Quem está sobre o reino é súdito, é servo, está obrigado
obedecer aquele reino, as leis decorrentes daquele reino, daquele império, para lhes obedecerem em suas concupiscências. Vamos repetir: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Verso 13: nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Elohim como vivos de entre os mortos, os vossos membros a Elohim como instrumentos de justiça. Estava descendo ao abismo por não ter opções, por não haver outro caminho, por não haver uma porta de escape, por não haver liberdade. Mas Yeshua, consumando a obra, ressuscitando de entre os mortos, anunciando a Bessorá, as boas novas, foi-nos dado uma oportunidade maravilhosa. E crendo e obedecendo, nos submetendo agora ao reino do Mashiach. Aleluia, ao Meler HaMashiach, o nosso rei Messias. É nos dado essa oportunidade, e nós, o que o apóstolo está dizendo? Agora vocês, em outras palavras, não estão mais sobre o reino do maligno. Não apresente mais. Você já está no reino do Mashiach. Então agora você não pode mais oferecer os vossos membros como instrumentos de iniquidade. Não posso mais abrir a minha boca para estar mentindo, difamando, caluniando, com maledicência, trazendo divisão ao meio da comunidade, dos meus irmãos, me metendo na família alheia, em negócios alheios, porque agora a minha boca não deve mais ser instrumento de iniquidade, mas instrumento de santidade, para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Não posso mais usar a minha mão para a prática do pecado, para a prática do mal, da maldade, para ferir alguém, para causar dor, sofrimento ao meu próximo, ao meu semelhante. As minhas mãos agora têm que ser instrumento de bênção, de alegria, de paz. Que as minhas ações, a partir de agora, uma vez estando no reino de Yeshua, seja um instrumento de bênção. Assim como o Eterno disse a Abraão, nosso pai: anda na minha presença e sê tu uma bênção. Isso é transferido para todos aqueles que têm Abraão como pai da fé e que creem, que esperam, aleluia, na bênção e na herança, na promessa que é feita a ele para com todas as nações da terra, que nele seria bendita todas as nações da terra. E a bendição, essa bênção é o que, amado? A obra de Yeshua que nós recebemos e passamos a viver, baseado nas Escrituras, procedendo conforme, aleluia, os mandamentos do Eterno. Não mais oferecendo os nossos membros como instrumentos de iniquidade para a perversidade, mas estando em Yeshua, um instrumento de bênção para a alegria e para o bem-estar do nosso próximo. Verso 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não tem mais domínio? O pecado tem domínio sobre você, que crê na obra de Yeshua, que recebeu como o seu Salvador, se você quiser. Porque aonde há a obra de Yeshua, aonde há o novo nascimento, o pecado não tem domínio. Não há mais.
Por quê? Por que o pecado não tem mais domínio? Porque a porta foi aberta. Porque não estamos mais em prisões. Não estamos mais obrigados a viver uma vida de transgressão. Aleluia. Quando alguém se diz servo de Yeshua, se diz discípulo de Yeshua, e se diz estar no reino de Elohim, e ele continua praticando a transgressão, é porque esse indivíduo ama o pecado. Porque quando a pessoa não ama o pecado, ela passa a aborrecer o pecado. Quando o pecado passa a fazer mal a essa pessoa, realmente ela nasceu de novo. Ela pode não estar perfeita, mas ela, havendo nascido de novo, não se conforma com o pecado, porque a nova natureza, que é santa, não pode conviver harmoniosamente em paz com uma transgressão da Torá. Como é que eu sei que eu nasci de novo? É que, embora reconhecendo os meus erros, não me sinto alegre em cometê-los. Eu não, embora cometendo erros, eu não tenho prazer nele. Me causa dor, me arrependo, choro por causa da minha transgressão. Essa pessoa que se sente assim a cometer um pecado, ele nasceu de novo. Ela nasceu de novo. E qual é o futuro dessa pessoa? Se libertar, amado. Porque aquele que realmente nasceu de novo, ele não vai voltar atrás. Porque a natureza divina é mais forte que a natureza da carne. O reino da luz é mais poderoso que o reino das trevas. O reino da vida é mais poderoso que o reino da morte. A morte não dá vida, mas a vida tanto mata como faz viver, porque a vida é o eterno, o Todo-Poderoso. Mas a morte só gera morte, as trevas só geram as trevas, mas a luz gerou as trevas e continua sendo luz. Aleluia! Por isso aquela que nasceu de novo, está condenado, eles estão condenados a serem santos, porque a vida que nasceu em você, não foi somente pela tua vontade, mas o Eterno te escolheu, aleluia, e te fez nascer. Talvez essa vida que está em você seja apenas um mero embrião ainda. Por isso você não tem total domínio sobre si. Apenas seja um bebezinho que está com meses. Mas vai chegar um dia que a nova natureza se tornará varão e varoa perfeita, aonde o pecado em nenhuma área da sua vida terá poder. Aleluia! Quando você cometer algum tipo de pecado, chore, lamente, se arrepende, sofra. Aquilo que nos faz sofrer, amados, é natural. Isso é natural. Até os animais, as plantas procuram se livrar do sofrimento. Mas nós não passamos a ter consciência que o pecado é o pior dos sofrimentos do mundo, antes que a mensagem e as boas novas abram os nossos olhos, nos revele que lá fora, aleluia, uma vida sem pecado é melhor que a vida em pecado. Essa é uma obra que somente o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos revela. Não são para todos, são para aqueles
que o Eterno, por meio de Yeshua, chamou e está chamando. Oh, aleluia! Por isso, sinta-se alegre, sinta-se privilegiado, privilegiada, por você ter sido chamado, chamada para a liberdade em Yeshua, a liberdade da vida de transgressão e do pecado. Então o pecado não tem domínio sobre aquela pessoa que nasceu de novo. Não tem. Parte B do versículo 14, porque nós estamos livres da lei do pecado. Aleluia. Como é que nos livramos da lei do pecado, do império das trevas, do império do mal? Quando o abandonamos, e só podemos abandonar o império do mal, das trevas, se existir o império da paz e do amor, do bem. E foi isso que Yeshua trouxe. Por isso que ele diz aos judeus: o reino dos céus está entre vós. Quando os judeus alegam que ele estava expulsando os demônios pelo espírito de Beelzebul, pelos príncipes do demônio, com a autoridade do príncipe dos demônios, ele diz: se eu expulso os demônios por Beelzebul, como expulsam os vossos filhos? Portanto, eles vos julgará. Mas se eu expulso o demônio pelo poder de Elohim, é prova, em outras palavras, que o reino dos céus está entre vós. Yeshua trouxe o reino de Elohim, que muitas vezes a gente pensa que vai começar no milênio. Não, já começou. Quando Yeshua veio, ele trouxe o reino dos céus. A primeira obra do reino dos céus é uma obra espiritual. Ele está preparando os súditos. Nós estamos sendo preparados para reinar com ele. Aleluia. Muito em breve. O pecado não tem mais poder, não tem mais domínio, porque não estamos mais. Nós vivemos hoje, agora, no reino dos céus. Você que guarda os mandamentos, que ama o Eterno, que ama Yeshua, que ama o seu próximo, você está vivendo hoje no reino dos céus. Por isso a sua vida é diferente da vida do ímpio. Por isso você, como esposa, trata o seu marido diferente de uma ímpia trata. Por isso você, como esposo, trata a sua esposa diferente do ímpio, que o ímpio trata a sua esposa. Você trata os seus filhos, os seus pais, os seus amigos. Você trata o próximo diferente, porque você está no reino do Mashiach, no reino de Elohim. Um termo mais apropriado na realidade. O reino está em nós. Estamos sob a influência, sobre o controle, sobre as bênçãos do reino. Mas haverá um dia, muito em breve, que não apenas o reino estará em nós, mas nós estaremos no reino literalmente, porque toda a terra será governada por Yeshua a partir de Jerusalém. Oh, aleluia! Por isso o pecado não tem mais poder sobre você, meu irmão e minha irmã, e desfrute dessa liberdade. E todas as vezes que você tropeçar em alguma pedra no caminho, saiba que você foi escolhido pelo Eterno, por meio de Yeshua, para manifestar as obras do reino. Aleluia, não para libertar as obras das trevas, as obras do mal. Verso 15. O que então haverá de pecar, ou por que então haveremos de pecar novamente? Porque nós estamos livres da lei do pecado.
mas debaixo do favor imerecido. Nós estamos livres do pecado e debaixo da Hesed, que é o favor imerecido, debaixo da graça. O tradutor botou aqui favor imerecido. Verso 16: não sabeis vós que a quem vós apresentai por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência à Torá para a justiça. Então saio da servidão do pecado para me tornar servo da justiça. Essa é a liberdade, entre aspas, que temos. É o livre-arbítrio que o Eterno respeita. Como eu não sou obrigado a pecar agora, eu também não sou obrigado a ser santo. Mas louvo o Eterno por Ele ter me chamado e me dado o privilégio, a maior riqueza do universo, de ser santo e servi-lo e amá-lo. Glórias ao seu nome. Isso não é, amado, coisa pouca. E não é porque merecíamos ou merecemos. Não. Por isso, a Hesed, a graça, se manifestou. Porque eu e você não fizemos nada para aqui estarmos. Tudo que nós fazíamos antes de conhecer Yeshua e conhecer o Eterno era pecar, era sermos transgressores, era afrontarmos o Eterno, era sermos rebeldes. Mas mesmo na nossa rebelião, a mensagem, as boas novas, a Bessorá de Yeshua chegou ao nosso coração e abriu os olhos do nosso entendimento e fez-nos entender que o lugar onde estávamos não era o lugar melhor do mundo. Foi-nos dado uma oportunidade única, maravilhosa e preciosa. Oh, aleluia! Por isso não foi nós, como disse Yeshua para os seus talmidins, e ele fala hoje para nós: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Aleluia! Glórias ao Eterno. E muitas vezes você pensa, duvida do amor do Eterno, duvida da obra de Yeshua, duvida que você é filho, duvida até da sua salvação, por erros cometidos ou por a vida não está da maneira que você esperava. Mas a razão, somente a razão de você estar aqui hoje, nesta manhã, diante de todas as adversidades, é prova que você foi chamado, chamada, e você é escolhido, é escolhida, porque ninguém está lhe pagando para você estar servindo o Eterno. Ninguém está te oferecendo bens materiais, vantagens financeiras, mas o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o próprio Eterno, tem te esforçado, tem te ajudado, tem renovado a tua fé, o teu ânimo, tem falado ao teu coração, tem, aleluia, levado você a não desistir da jornada. Isso não é obra de homem, amado. Isso é obra do próprio Eterno, por meio da palavra que você recebeu, está te dando vida e força para prosseguir a jornada. Dê mais ouvido à voz do Eterno, não apenas no momento que está sendo anunciada, você está estudando, mas principalmente aquela que te fala ao coração nos momentos difíceis, nas horas solitárias da tua vida. Aleluia, dê ouvido e te apegue, aleluia, à palavra que o Espírito usa para te ajudar nos momentos difíceis da vida. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 13 e 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros
pelo ahavá, pelo amor. Porque toda a Torá cumpre-se numa só palavra: nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A liberdade que temos, entre aspas, né? Nós não podemos, uma vez que estamos na comunidade, uma vez que recebemos Yeshua, uma vez que nos oferecemos voluntariamente a sermos servos da justiça, a praticarmos a santidade voluntariamente, a fazermos o bem. É isso, amado. Embora você não saiba, mas quando você recebe o Eterno, recebe Yeshua, você se arrepende do mal, é isso que você está declarando. A partir de hoje, voluntariamente, eu, aleluia, me decido em viver uma vida honesta, santa, transparente, a ser uma bênção, a ser um instrumento que faz o meu próximo feliz, que contribui para o bem do meu próximo, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha sociedade, do meu estado, do meu país, da minha cidade, do planeta. É isso que nós estamos declarando. Quando nós nos entregamos voluntariamente a Yeshua, quando reconhecemos a obra e o amor do Eterno para conosco, é o mínimo que devemos fazer, é sermos bênção, é abandonarmos a vida de outrora. E isso quer dizer que não apenas deixei de ir ao bar agora e estou indo para a congregação, mas em toda a minha forma de viver, devo ter mudanças. E não vai ser o Eterno que vai me obrigar, mas na medida que eu me ofereço para ser moldado pelo Espírito Santo, assim o serei. Assim o serei, porque foi para a santificação que Ele nos chamou. Então, se nós realmente estamos servindo o Eterno, nós estamos condenados a uma vida de santidade. Estamos condenados a uma vida de vitória. Estamos condenados a uma vida de shalom, de plenitude. Estamos condenados a sermos mais que vencedores. Estamos condenados à ressurreição dos mortos. E a primeira ressurreição. Estamos condenados ao Olam Rabá. Porque não existe um terceiro caminho. Se nós abandonamos o caminho da morte, das trevas e do mal, só nos resta o caminho da vida, do bem e da salvação, que é Yeshua ou Mashiach, nosso Rabi amado, louvado seja o nome do Eterno. Tiago, capítulo de número 1, versos 22 ao 25, diz assim: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém ouve a palavra e não cumpre, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta ao bem que atenta bem para a Torá perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Este é o grande perigo. Nós não podemos ser apenas pessoas que sabemos falar da Torá, que conhecemos a Escritura Sagrada de Bereshit a Risaion, de Gênesis a Apocalipse, que sabemos ensinar magnificamente, mas não aplicamos a nossa vida. Esse é o grande perigo. As pessoas que vivem, existem pessoas assim, que vivem dessa maneira, elas estão interessadas nos benefícios que eles podem adquirir por meio de serem obreiros
ou por serem crentes. Estão em busca das bênçãos, mas não de uma convivência, de um relacionamento, da liberdade da prática do mal, que a prática da Torá, aleluia, nos faz desfrutar. Nós só podemos abandonar a prática do mal se começarmos a praticar o bem. Nós só podemos abandonar as trevas se nós passarmos a andar na luz. Nós só sairemos do império das trevas se estivermos no império da luz, no reino de Yeshua. E como no reino das trevas as suas regras e os seus mandamentos malignos, também no reino da luz existem os mandamentos, as regras, as leis, os estatutos que os súditos desse reino, do reino de Yeshua, do reino do Eterno, devem obedecer. E nós estamos obedecendo e nos aperfeiçoando de livre e espontânea vontade. Guardo os mandamentos não é para mim ser santo, é porque já o sou. Guardo os mandamentos não é para mim ser salvo, é porque tenho certeza que já sou salvo. E uma vez salvo, o pecado não tem poder sobre a minha vida. Posso cometer algum erro? Posso. Ainda estou nesse mundo. Mas não viverei escravo de nenhum tipo de pecado. Rejeito do fundo da minha alma ser algemado, me preso em qualquer tipo de pecado, em qualquer obra das trevas. Aleluia! E declaro sobre a minha vida, você deve declarar sobre a sua vida, que você é santo em toda área da sua vida, em toda a sua forma de viver. Porque, como diz Kefas, Pedro, em uma das suas cartas, como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda vossa maneira de viver. Claro, se você entregou a sua vida para Yeshua, almejando viver como eterno para sempre, aquele que assim o fez, aquela que assim o fez, certamente nós veremos em sua vida o raiar da glória de Yeshua cada dia mais e mais. Aleluia, porque a vida do justo não é do ímpio, é daquele que já foi justificado pela fé na obra de Yeshua e pelo arrependimento, por se arrepender dos seus pecados, foi justificado. E a Escritura diz que a vida do justo é como a luz da aurora, ou do amanhecer. Quem levanta cedinho, antes do nascer do sol, sabe que vem brilhando devagar, né? Até se tornar dia perfeito. Assim a minha e a sua vida, meu irmão, minha irmã, vai se tornar perfeita. Porque aquele que começou a boa obra, não a deixará em meio ao caminho. Ele faz a obra perfeita, alegra o teu coração, louva o Eterno por você ter sido chamado, chamada, aleluia, por você estar na luz de Yeshua e pelo reino do Eterno está na sua vida, nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Aleluia. Vamos estar encerrando, amados. Nesta manhã, quero convidar você a ficar de pé, para nós estarmos recitando a bênção. Essa bênção que você abençoa o seu irmão, a sua irmã, e você abençoa. Nós nos abençoamos mutuamente. Aleluia. Nós estamos com a festa, amados, nós vamos realizar em nome de Yeshua nas férias do ano que vem. E desde já pedimos aos irmãos, vamos se preparando. É porque não é o pastor, é a pastora que vai fazer a festa. É a comunidade que vai fazer a festa. É os irmãos
nós todos que vamos fazer essa festa para honra e glória do nome do Eterno. Aleluia, em nome de Yeshua, nosso Rabi. Vamos, levante a sua mão, em direção ao seu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Em nome de Yeshua HaMashiach, Bishem Yeshua HaMashiach. Quantos podem dizer amém?